There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deep. Olá, queridos e queridas. Vamos continuar nosso propósito. Hoje estamos aí no 4º dia e nós vamos falar hoje sobre os Salmos 4 e 5. Eu vou falar sobre esses dois salmos em conjunto porque eles têm uma relação e eu acredito que a gente possa já refletir sobre esses dois temas neste vídeo de hoje. Os Salmos, a maioria dos Salmos ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi ele era o rei da época em Israel e ele passava por muitas dificuldades, perseguições, muita inveja. Ele tinha que lidar com todo tipo de situação. Imagina, nos dias de hoje, nos nossos governantes, ainda que estejam certos ou errados, as afrontas, as diversidades, as lutas que devem passar por uma nação. E naquela época, Davi não era diferente, ele deixou para nós, registrado nos Salmos, as suas angústias. Ele não tinha dificuldade em expressar aquilo que ele passava. Por isso que a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se derramava, ele colocava diante de Deus as suas angústias. Às vezes a gente, quando for ler o Salmo, a gente vai achar às vezes até um pouco pesado, como Davi falava, né? Ele falava para Deus quebrar o queixo dos seus inimigos, para despedaçar os seus ossos, porque ele era um homem ousado, ele tinha um temperamento forte. E aqui ele abriu o seu coração diante de Deus, e isso não é diferente da gente. Os Salmos, ele realmente coloca o coração do homem diante de Deus. E deve ser assim, nós devemos abrir o nosso coração para Deus, nós devemos confessar a Ele todos os nossos pecados, as nossas queixas e as nossas angústias. Amém? Então vamos no capítulo 4 dos Salmos. Davi aqui fala sobre a confiança em Deus na angústia. E ele fala justamente sobre essa questão da justiça de Deus. Quantas vezes nós somos injustiçados e quantas vezes nós achamos que Deus ele está distante de toda aquela injustiça. Mas Deus ele é um Deus que nos traz alívio. E quando a gente clama diante de uma adversidade, ele vem com o socorro dele, ele vem com a presença dele, nos envolve. E Davi, ele sabia disso, ele já tinha experimentado isso, era por isso que ele colocava aquelas queixas diante de Deus. Ele fala aqui de homens, de pessoas, de mulheres que amavam a vaidade, buscavam a mentira e usavam desses artifícios para trazer vexame, para trazer desonra à vida dele. E quantas vezes isso já não aconteceu na nossa vida? Pessoas que se usam da mentira, pessoas que se usam da arrogância, pessoas que se usam de fraude para prejudicar as nossas vidas ou a vida de outros. Mas Deus ele é um Deus de justiça e nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele certamente vai agir ao nosso favor. Ele também faz um alerta aqui no versículo 4, falando para que a gente não haja na ira. Muitas dessas coisas vão nos trazer ira, vão nos trazer indignação. Mas nesse momento a gente deve se aquietar, a gente deve orar, a gente deve buscar a Deus, porque se a gente agir na ira, a gente vai pecar. Ele fala assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, nós temos que nos aquietar, nos sossegar diante daquela adversidade e não querer agir, porque se a gente for agir na ira, a gente vai pecar, a gente vai sair do propósito de Deus, a gente vai trazer para a nossa vida mais problema, mais injustiça, mais dificuldade. E a gente deve confiar na justiça de Deus. No final ele fala novamente sobre o sono, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa confiança em Deus na angústia traz paz, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade. Deus ele vai trazer paz quando formos deitar. E não vamos ter perturbação de sono, não vamos ter insônia, porque confiamos em Deus. Não importa qual a dificuldade que você esteja enfrentando, confie no Senhor na angústia. Ele vai te dar o livramento, amém?
E também no Salmo número 5, ele fala sobre a proteção de Deus. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. No versículo 3 ele fala sobre isso, porque ele acredita que Deus vai protegê-lo daquelas pessoas que são difíceis, que são arrogantes, que são prepotentes e que vão se utilizar desses comportamentos errôneos para tentar afrontar. E isso acontece realmente na nossa vida. Existem pessoas que usam da mentira, né, para fazer com que isso aconteça, para tirar muitas vezes a gente do sério. Outras pessoas inventam histórias, caluniam, aumentam histórias ao nosso respeito. E às vezes são pessoas da nossa própria casa. Mas o Senhor, Ele vai nos guiar à justiça dEle. Ele vai nos trazer a condição da gente vencer todas essas adversidades. Amém? Ele aqui fala até no versículo 10, ele fala: declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Quando uma pessoa ela age de maneira contrária à palavra de Deus, essa pessoa ela vai acabar caindo em condenação. E não é porque Deus ele tenha prazer em fazer o mal a ninguém. Deus não tem prazer em castigar, mas Ele corrige aquele a quem ama. Ele ama os seres humanos, Ele ama a criação dele. E há pessoas que têm dificuldade de suportar essa correção, mas Deus ele vai corrigir, amém? E ter certeza que em algum momento essa situação ela vai se reverter. Ele vai nos cercar com o escudo dele, com a sua benevolência, tá? No versículo número 12. E eu tenho certeza que isso é uma verdade. Eu já sofri muitas perseguições no trabalho, às vezes em casa, situações adversas. E eu senti Deus me cercando com a benevolência dele, com a bondade dele. Ele trazendo o resultado da palavra dele sobre a minha vida, porque eu busquei fazer aquilo que era correto. Faça o mesmo, faça o teste, busque a palavra de Deus, busque o caminho de Deus. E você verá que Deus vai ser a sua justiça. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos livra. O Senhor é um Deus que nos salva da angústia. O Senhor é um Deus que nos protege da adversidade. O Senhor é um Deus que nos protege de toda injustiça. E eu quero agradecer por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. E eu quero pedir, Senhor, para essa pessoa que me ouve, se há alguma perturbação na sua vida, se ela tem tido alguma dificuldade para dormir, se ela não tem conseguido, Pai, agir da maneira correta e íntegra, que o Senhor ajude ela, Pai, que o Senhor pegue ela pela sua mão e guie ela, Pai, ao seu caminho de justiça, porque o Senhor é a nossa justiça, Pai, é o Senhor quem nos defende, é o Senhor quem traz às pessoas a consciência correta e que essa pessoa possa realmente se entregar o coração dela ao Senhor, que ela hoje possa ser, oh Deus, abraçada por Ti e que todo esse peso da adversidade, da tribulação, Senhor, saia de sobre os seus ombros, que ela possa sentir a Tua paz, Senhor, e que ela possa experimentar o que essa palavra fala, que o Senhor é aquele que nos faz deitar e descansar em segurança, é o Senhor quem nos dá todos os dias uma nova chance, uma nova oportunidade. Abençoa, Senhor, esta vida que me ouve, traz a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos então, nos próximos dias, continuar meditando na Palavra de Deus. Nosso próximo livro será o livro de Salmos, o capítulo 6 do livro de Salmos. E nós vamos continuar buscando a Deus e procurando compreender aquilo que Ele tem a nos falar. Amém? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deeper.